Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de 2-1. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento, buscando a união com o ser, o Religare. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, onde nós vamos explicar um pouco mais para vocês sobre meditação, um assunto que inclusive instiga muitas pessoas. E a vez passada eu fui entrevistada e hoje estou aqui para entrevistar você, Igor. Você aceita ser entrevistado um pouquinho? Sim, com certeza, aceito sim. Então, já pega o seu cafezinho, eu já estou com o meu aqui, porque esse tema é muito interessante. Então, vamos lá. Sim, interessante porque a meditação é um tema que instiga muitas pessoas, está em alta hoje, o pessoal tem falado muito sobre meditação, mas eu acredito que até a gente conseguir entender realmente o que é a meditação, gera muitas questões, muitas dúvidas ali. Então, eu trouxe aqui alguém que gosta muito de falar sobre meditação e que também costuma praticar meditação, porque como a gente mora juntos, eu vejo você meditando. E eu também pratico a meditação, gosto bastante desse tema e já tem me auxiliado bastante na minha jornada do autoconhecimento. Então, Igor, eu quero aqui trazer algumas questões e gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, então, com relação à meditação, como tem sido essa prática para você, tá? Legal. Uhum. Então, conta aqui para nós, Igor, como que foi o teu primeiro contato com a meditação e o que te motivou a buscar essa prática? Uhum. Bom, meu primeiro contato com a meditação, acredito que tenha sido por você mesma, na verdade. Por Eu mim. lembro que um pouquinho antes da gente começar a estudar gnose e tudo mais, você já vinha buscando algum conhecimento, alguma coisa além. E nessas tuas buscas eu lembro que você já vinha com alguns exercícios de meditação e eu vim tendo esse contato através de você também e fui me interessando junto com você nesse tema. E lá no início é normal, a gente não entende muito bem o que é ainda a meditação, para que ela serve, né? Então, no início, a gente vai fazendo da maneira que a gente acha que dá, muitas vezes não consegue fazer, é um processo um pouquinho demorado até engrenar, vamos dizer assim. Sim, no começo a gente tem bastante resistência, né? Uhum. E é até interessante porque se o estudante está ali praticando a meditação, tenta uma, duas, três vezes e talvez não vê tanto sucesso nessas primeiras práticas, logo ele desiste. Então é interessante você também se auto-observar nessas primeiras práticas, porque é muito comum no começo virem muitos pensamentos, porque a meditação justamente é esse momento onde você vai silenciar a tua mente. E nós estamos com tantas informações no nosso dia a dia, na nossa mente, é tanto burburinho, falatório, pensamentos, afazeres, que é muito difícil a gente realmente parar ali 5, 10, 15 minutos, fechar os olhos e ficar concentradinho em silêncio. Uhum. Você já quer observar tudo o que está acontecendo, não, escutou um barulho, você já abre o olho, já vem um pensamento lembrando você de que tem algo para você fazer lá fora. Então é muito difícil esse silêncio, nessa quietude. Sim, e num primeiro momento até é uma pergunta meio difícil de responder para as pessoas que não têm o hábito dessa prática. Para que meditar? Qual que é a função de meditar, né? Então, através dos conhecimentos da gnose que a gente recebe, a gente vai vendo que existem várias funções dentro da meditação. Uma delas seria você encontrar essa paz interior, esse silêncio que você vinha falando. Uhum. Outra questão seria você entrar em contato com um plano mais sutil, Sim. você entrar numa dimensão um pouco mais sutil e ter acesso, inclusive, a conhecimentos de nível superior mesmo, a gente chama dos registros akáshicos, né? Uhum. Inclusive, dentro de uma meditação, a gente consegue fazer, inclusive, um desdobramento astral, que é um tema que a gente com certeza abordará em outros vídeos futuros, né? Uhum. Que merece um vídeo exclusivamente para esse tema. Mas, então, a meditação tem várias funções, entre elas algumas dessas que eu trouxe aqui, né? Sim. E é até interessante porque na gnose a gente começa a perceber justamente essa questão de que a meditação, ela não é só você parar ali um instante, silenciar, se concentrar, relaxar. É também tudo isso, só que vai muito além, como você mesmo trouxe, é você acessar outros planos, né? E aí sim você ter informações,
algo que você está querendo trabalhar, algo que você está querendo lidar, e realmente só no silêncio de uma meditação é que você vai encontrar a resposta. Mas para você atingir esse silêncio, você precisa ir aquietando a sua mente. Então, por isso que é muito interessante trazer até aqui para os estudantes que, por mais que eles tentem 1, 2, 3 vezes e eles não vejam tanto sucesso nisso, que eles não desistam nas primeiras tentativas, né? Sim, exatamente. A meditação, ela é um processo que a gente vai aprimorando ao longo do tempo, né? No início, como a gente falou, é um processo mais complicado, mais Sim. difícil de você fazer, porque realmente a gente vem de um dia a dia muito cheio de tarefas, muito cheio a gente chama de correria, né? Então é muito difícil você parar um momento ali, ficar realmente em silêncio, se concentrar e tentar eliminar os pensamentos. Uhum. E até mais à frente eu vou trazer um passo a passo que eu aprendi a fazer e que eu quero compartilhar com os demais também, que me auxiliou nesse processo de aquietar a mente para a gente poder realmente prestar atenção nos pensamentos que vêm à mente. Uhum. E aí também vem uma outra função importante da meditação, que é justamente você analisar esses pensamentos que estão chegando até a tua mente. Uhum. E aí sim, analisar eles, ver o porquê que eles estão se manifestando e futuramente eliminar esses pensamentos, porque a gente sabe que todo pensamento que vem até a nossa mente é um ruído. Sim. Afasta a gente do nosso real ser, né? Então, dentro da meditação, a gente consegue analisar esses pensamentos para posteriormente fazer a eliminação deles. Uhum. Perfeita colocação ali que você trouxe sobre a questão dos pensamentos, porque até na gnose a gente compreende depois que os pensamentos, eles são esses egos dentro da nossa mente, que ficam ali sempre buscando se alimentar de algo, de alguma informação. E quanto mais a gente vai dando ouvidos para esses egos, mais a gente vai adentrando aí nessa questão de um mundo muito cheio de informação, de muitas coisas para fazer, né? Então, daqui a pouco eu tô aqui, preciso gravar o vídeo e tem um ego, um pensamento ali me chamando para ir lá lavar a louça na pia. Né? Mas o que eu preciso fazer nesse exato momento, que é o agora, que é o que importa, é estar aqui gravando o vídeo. E também estar aqui me concentrando para gravar um vídeo não deixa de ser um estado meditativo. Sim. Porque se eu dou atenção para os outros pensamentos que estão aqui na minha mente, tentando fazer com que eu fuja desse momento do agora, eu não consigo mais me concentrar o suficiente para essa conversa que eu estou tendo aqui com você, e logo eu me perco nessa conversa, eu não sei nem o que você está falando mais. Então, eu também estou aqui no estado meditativo, tentando estar o mais presente possível, né? Sim, e é bem interessante isso que você falou sobre entrar nesse estado meditativo. Muitas pessoas acreditam que para você realmente fazer uma meditação, você precisa estar num local super silencioso, que não tenha nenhum barulho, nenhum movimento, nada acontecendo. E a verdade é que você pode meditar em qualquer lugar, seja em casa, seja no meio da floresta, seja até no meio da cidade. Se você tiver concentração suficiente e prestar atenção realmente na respiração, que é um dos passos, você vai conseguir se concentrar e você vai conseguir meditar. Sim. Né? Então não é necessário realmente um ambiente silencioso. Inclusive, tudo que acontece ao teu redor enquanto você está num processo de meditação tem a ver com alguma coisa dentro de você. Ou seja, se o ambiente em que você está meditando está com muito barulho, é porque esse barulho está dentro da tua mente também. Ou seja, você tem que buscar silenciar a tua mente. E automaticamente silenciando a tua mente, o ambiente ao redor silencia. É incrível. Eu já tive experiência assim que eu fui meditar e normalmente assim, digo que agora porque eu já medito há mais de 4 anos, que todas as minhas meditações são bem tranquilas, bem pelo contrário. Para você chegar no estado de que a tua meditação está tranquila, está mais serena, você precisa ir trabalhando muito essa questão dentro, né, na tua mente. Então, nos primeiros momentos ali que eu ia meditar, eu sentava ali, ficava quietinha, fechava os olhos, aí vai trabalhando a respiração, aí passa o cachorro da vizinha latindo. Aí passou o cachorro da vizinha, eu disse, não, tá bom, agora eu vou conseguir me concentrar, agora vai dar certo a minha meditação. Aí daqui a pouco toca o interfone do vizinho. É carro entrando, é o teu cachorro que faz barulho, daqui a pouco até é o carro dos bombeiros passando na rua, e tudo vai fazendo com que
você saia dessa atenção plena. E também, esses barulhos externos, eles não deixam de ser até provas que vêm para você durante a tua meditação, para te mostrar, será que você está realmente com o propósito de ficar aqui, no agora? Porque estar no presente é algo que a gente tem muita dificuldade. Sim. Eu falo por mim, eu falo pelas minhas experiências, pela minha autoobservação também, que estar no presente é um desafio constante ainda. Então, você parou para meditar, para estar no presente, as provas elas vão vir. E as provas são essas questões, esses barulhos, esses burburinhos. Sim, e aí até aproveito a tua fala para trazer um pouquinho do que é a meditação, né? O que seria meditação? Meditar. Meditar vem do latim meditare, que quer dizer justamente você refletir, você ponderar sobre alguma coisa, sobre os pensamentos principalmente. E dentro da gnose a gente traz inclusive um outro viés, que é o de trazer para o meio, ou seja, meditar, trazer para o meio. E trazer para o meio seria justamente isso, você não dar atenção aos seus pensamentos, não entrar na ladainha deles, vamos dizer assim, e trazer para o centro. E com isso, o que a gente consegue? Trazendo para o centro, a gente se une a Deus. Então, a meditação é justamente um processo através do qual a gente consegue acessar Deus. Sim. Se você realmente tiver uma concentração e entrar num processo meditativo realmente, você vai atingir o que a gente chama de vazio iluminador. E o vazio iluminador é justamente isso, é estar com Deus. Onde não existem pensamentos, não existe ruído, onde tudo somente é. Excelente. Bom, a gente conversou aqui sobre essa questão que na meditação a gente percebe toda essa concentração, todo esse relaxamento, né? Mas assim, essa meditação, ela é uma prática, né, dentro do autoconhecimento, que é uma prática muito profunda e que a gente já vem falando, ela traz também essa questão da eliminação dos pensamentos, desses egos ali, então. E você, na tua prática, você consegue compartilhar aqui conosco algum momento em que você estava lá meditando e você percebeu uma característica egóica sua e ao perceber, você depois também notou alguma mudança no teu cotidiano com relação a essa tua questão egóica que veio numa meditação? Bom, o principal ego que se manifesta numa meditação, para mim, pelo menos, é justamente esse de não querer ficar quieto. É um processo que ainda eu venho trabalhando, apesar de vários episódios de meditação, vários anos já meditando, né? Mas é um processo, como a gente falou lá no início, é um processo que leva tempo e necessita prática. Então, o que eu sinto realmente é isso. Quando eu vou meditar, sempre tem algum ego, um pensamento que me tenta tirar dali para fazer alguma outra coisa. Ou seja, tem outras tarefas, vem um ego dizendo que tem que trabalhar, outro ego dizendo que tem que ir levar alguma coisa para algum lugar, enfim. É interessante que você falou tenta, né? É o tentador. Exatamente. São as tentações, É uma né? tentação. Então, esses pensamentos são essas tentações te tentando tirar do presente, né? Sim, exatamente. Muito bom. E como é que foi pra você essa mudança no teu dia a dia? Você notou, tem um ego que fica tentando me tirar o tempo todo da meditação, querendo fazer com que eu não fique parado. Como é que foi pra você fazer meditação, observar esse defeito, esse pensamento ali? Houve alguma mudança já ou você ainda não consigo ficar quieto? Olha, mudança sim, já observei uma mudança bastante significativa e é uma questão de disciplina. Você tem que se realmente propor a ficar ali naquele período meditando realmente, prestando atenção nos pensamentos e, se possível, eliminando eles. E é uma coisa que ao longo do tempo eu venho notando uma grande melhora. Claro, ainda tenho muito a melhorar. Não vou ser hipócrita em dizer que sou perfeito nesse ponto, porque não sou. Realmente tenho muito a melhorar ainda. Mas ao longo do tempo que eu venho praticando meditação, já é uma coisa que eu melhorei bastante nesse sentido. Até trazendo algumas questões que eu noto em mim também com relação a esse assunto, assim, eu noto que, para mim, trouxe um pouco mais de serenidade no meu dia a dia, nas minhas atitudes, na maneira que eu me comunico, porque não é sobre você simplesmente ficar aqui
parado sem fazer nada, pleno, não é só sobre isso, ainda não chegamos nesse estado, né? E talvez nem seja sobre isso, e sim sobre você aquietando a sua mente de forma que você vai observando cada passo que você dá, cada atitude que você tem, cada palavra que você pronuncia, e inclusive até os gestos que você faz. É você tomando até mais consciência do teu próprio corpo, porque se eu tô aqui e eu não tenho noção das coisas que eu estou falando ou que eu estou fazendo, porque eu tô numa ansiedade, eu não paro de me mexer, eu me movimento na cadeira, daqui a pouco eu mexo na caneta e fico clicando na caneta e a minha perna fica balançando. Então, a questão da meditação é isso também, ela traz essa serenidade para nós no nosso dia a dia, a ponto de que você vai trabalhando cada vez mais até uma elegância nas tuas atitudes, né? Sim, bem trazido sobre a questão que você comentou sobre a ansiedade, né? O nosso vídeo anterior falava sobre a ansiedade e a meditação é uma das melhores práticas para auxiliar na ansiedade. Porque dentro da meditação você se força a silenciar a mente. E é por isso que é uma prática difícil de conseguir para muitas pessoas. Porque as pessoas vêm e falam, nossa, mas como é que eu vou conseguir parar de pensar? É impossível, muitas pessoas relatam, é impossível não pensar em nada. Esse é o pensamento que está pensando como que para de pensar, né? Exato. Ele não entende. Exato. Então até eu trago uma analogia que você iniciar uma meditação seria um processo semelhante ao seguinte, imagine você está de frente para uma rodovia muito movimentada. E a meditação seria você atravessar essa rodovia. E tem muitos carros passando. Cada carro desses ali é um pensamento. Se você simplesmente se mandar ali na rua e atravessar, o que vai acontecer? Esses carros, esses pensamentos que estão vindo, eles vão te atropelar. Ou seja, vai acontecer de você desistir da meditação. Porque realmente os pensamentos vêm com muita força e você não vai conseguir meditar. Eles vão atropelar você. Sim. Então, o processo que a gente tem que fazer dentro dessa meditação é aos poucos e diminuindo a velocidade desses carros. É como se você criasse ali nessa rodovia um semáforo, inclusive. Claro que isso é um processo que toma tempo, exige muita prática, mas ao longo do tempo você vai conseguindo diminuir a intensidade desse tráfego, desses carros passando. E é muito interessante porque ao longo desse período você consegue ir analisando cada um desses carros, cada um desses pensamentos. E essa é uma das ferramentas muito poderosas da meditação. Onde a gente consegue ir analisando esses pensamentos que estão passando e verificar o porquê que eles estão passando ali na tua mente, da onde eles vêm, para onde eles vão. E inclusive essa é uma prática que eu aprendi lá no início. Inclusive, eu aprendi ela assistindo um vídeo da Monja Coen. E ela trazia um ensinamento que era mais ou menos assim. Na tua mente existe essa rodovia. Imagine que os pensamentos vão passando. Mas você não pode se jogar na frente desses carros. Senão eles vão te atropelar. Então você imagina que eles simplesmente passam. Vem um pensamento? Ah, legal. Ok, passou. Deixa ele embora. E fica paradinho no lugar, não atravessa ainda. E ao longo do tempo você vai aprendendo, como eu falei, diminuir esse tráfego e de repente você cria um semáforo, onde você faz com que realmente esses pensamentos, esses carros parem. E aí sim, a partir do momento que os carros param, os pensamentos param, aí sim você pode fazer a travessia. E chegar realmente do outro lado, que seria esse vazio iluminador. Não, é uma prática muito boa para você fazer mesmo, porque o trânsito é algo que te tira mesmo do momento presente, porque você só fica pensando, eu quero atravessar essa rua. E não para de vir carro. E daqui a pouco, não é só carro, é caminhão, é ônibus, é ciclista, é pedestre. Só que cada um desses carros, desses automóveis, pessoas que estão ali nesse trânsito representam os teus pensamentos também. Exato. É isso que eu ia dizer, um grande plot twist é que cada um desses pensamentos, cada um desses carros ali é você mesmo. Então é importantíssimo a gente analisar cada um deles, para a gente poder se entender. Aí é que vem a autoanálise, o autoconhecimento, né? E você vai analisando friamente cada um desses pensamentos e vai identificando como eles funcionam.
E quer ver a questão da autoanálise, eu pego muito em mim no meu dia a dia, quando eu saio de casa e eu não fiz, naquele dia eu não tirei tempo para meditação, tava sem tempo, né? Uhum. E aí eu saí para fazer qualquer coisa aleatória, ir para algum compromisso, e aí você já às vezes acaba saindo meio em cima do horário, né? Enfim, aí você quer que o trânsito flua, só que é justamente naquele momento que você vai ser provado com um trânsito que vai estar mais lento, que vai ter mais quantidade de veículos na rua, e aí aparecem caminhões na minha frente. E quando eu vejo esses caminhões, eu já me pego no flagra e eu sei, esse é um grande pensamento na tua cabeça, na tua mente. Porque às vezes não é só um caminhão, são vários, às vezes pega uma rodovia extensa de caminhões. E tudo que você quer naquele momento é ultrapassar aqueles caminhões, é sair o quanto antes dali, né? Sim. Então você sabe, você vai percebendo, vai se auto-observando nessas questões, se auto-analisando também, e sabe que não é nada fora, é tudo dentro da tua mente. E aí quando você vai aquietando, vai silenciando ali, compreendendo também, de alguma forma esse trânsito ele vai fluir. Exatamente. Esses caminhões são justamente esses pensamentos, esses egos maiores, né? Os mais pesados. E que são os mais difíceis de a gente eliminar. Por isso a gente tem que realmente ir a fundo na análise deles para entender como eles funcionam. E mais tarde proceder com a eliminação, né? Claro que a gente vai ter um vídeo exclusivamente falando sobre a eliminação dos pensamentos. Existem algumas práticas que a gente passa, que a gente aprende dentro da gnose para fazer a eliminação dos pensamentos, né? Mas num primeiro momento, a meditação ela auxilia muito nesse processo de autoanálise e de observação dos pensamentos mesmo, né? Perfeito. E hoje, Igor, depois de você integrar ali a meditação no teu dia a dia, qual conselho que você daria para as pessoas que estão aqui nos acompanhando e que elas estão buscando ali uma verdadeira mudança, algo diferente, que realmente responda às suas inquietudes? O que você traria ali para elas hoje? Bom, eu sei que é bem complicado, às vezes, achar tempo para fazer uma meditação, inclusive dentro da aula de gnose que a gente está fazendo, inclusive esse ano novamente, a gente aprende que todo mundo deveria meditar pelo menos 1 hora por dia, a não ser aqueles que são muito ocupados. Nesse caso, eles têm que meditar 2 horas por dia. Então, a meditação ela tem que ser incorporada realmente na rotina da pessoa. Falo isso, inclusive, para mim mesmo, pois tem dias em que eu não consigo fazer a minha meditação e nesses dias já sinto falta. Então, a gente deve incorporar isso na rotina e deve ter uma disciplina nesse processo meditativo, né? E, no início, ajuda muito a questão da concentração. Existem, por exemplo, no YouTube, no Spotify, muitas meditações guiadas, que eles chamam, né? Essas meditações guiadas, na verdade, elas são processos que auxiliam na concentração. Elas não são propriamente a meditação ainda, mas no primeiro momento elas ajudam muito nesse processo de concentração, que é uma das fases principais para você realmente chegar na meditação. Então, o conselho que eu traria é: comece a se concentrar, comece a focar realmente, tire um tempo do dia para você realmente ficar em silêncio, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção nos pensamentos que vêm chegando à mente e prossiga com isso diariamente, se possível. Sim. Esse processo é muito interessante porque aí você vai se observando, né? Tudo dentro, também como está fora. A gente sabe que é tudo a mesma coisa. Inclusive, é um tema para um próximo vídeo, né? Nada está fora, tudo está dentro de nós. Que é um tema que, inclusive, quando eu comecei a estudar a gnose, eu ficava muito perdida ainda, eu não compreendia, era algo muito difícil ainda de realmente entender como assim que tá fora é dentro. E quando você vai meditando, vai se autoanalisando, vai se percebendo, você vai vendo realmente assim que o que tá fora também tá tudo dentro da tua mente, é tudo criação tua, né? Sim, exatamente. Até me lembrei agora de um ponto que eu gostaria de trazer também nesse vídeo, que é justamente essa questão do desdobramento astral através de uma meditação. Ou seja, dentro do curso de gnose, por exemplo, nós aprendemos várias práticas para realizar um desdobramento astral durante o sono.
Mas essa prática também pode ser feita ao longo de uma meditação. Inclusive, eu algumas vezes já consegui realizar esse desdobramento astral em meditação. E é muito interessante porque a gente consegue acessar informações akáshicas, que a gente chama, que são informações do universo, e conseguimos, inclusive, voltar em existências passadas, rever coisas que nós vivemos em outra existência, em outro corpo. Então é muito interessante. Sim. Então é uma prática bem interessante que a gente consegue atingir através da meditação também. Até você falou antes, o ideal é você tirar 1 hora para meditar, a menos que você está muito ocupado, e daí nesse caso você medita por 2 horas. Exato. Mas às vezes as pessoas estão ali ouvindo esse vídeo agora e pensando, não, mas eu não tenho tempo para ficar 1 hora do meu dia parado sem fazer nada. Mas esses momentos que você vai trabalhando, você vai percebendo que não é não fazer nada, e sim fazer algo para você. Sim. E por mais que você não consiga já de início essa 1 hora, porque realmente isso já é algo assim já bem mais avançado, você ficar no estado meditativo por 1, 2, 3 horas, você pode começar aos poucos, né, ali com 5 minutos, no próximo momento você faz 10 minutos, e aí você vai avançando e percebendo como que você está se saindo nessa prática. Exato. Como eu falei, o importante é começar e você persistir, porque os resultados não aparecem logo de cara. Então é importante realmente praticar e seguir firme nesse caminho. Inclusive no início, para auxiliar na concentração, você pode pensar em algum objeto simples. Por exemplo, uma taça. Então você fecha os olhos, presta bastante atenção na respiração e se concentra numa taça. Vai observando ela girando na sua mente e tenta ficar focado somente nessa taça. Isso vai te auxiliar a silenciar um pouquinho os outros pensamentos que vêm chegando. Também é uma prática que auxilia bastante. Sim. E, claro, ao longo do tempo você vai melhorando essa questão e daqui a pouco você não precisa mais nem dessa taça. Sim. De repente você vai chegar um momento em que você realmente encontra esse silêncio. E aí sim que é a verdadeira meditação. Aí você percebe, o quão bom é você estar ali em contato com o teu real ser, né, que é Deus. Exato. Que você realmente só vai conseguir ter esse contato estando no estado meditativo. Seja de olhos fechados, quietinho, sentado num sofá, numa poltrona, ou seja em algum momento em que você está de olhos abertos, apenas observando a natureza. Ah, sim. Inclusive isso me fez lembrar de mais um detalhe importante, que é a posição que você deve fazer meditação, né? Muitas pessoas ensinam que você tem que ficar sentadinho, com a coluna ereta. Claro, esse é o cenário ideal, mas o mais importante é que você esteja numa posição confortável, em que realmente não tenha nenhum músculo tensionado no teu corpo. E aí sim você relaxa todos os músculos, se concentra na respiração. E inclusive outro ponto que é bem importante trazer é que a meditação ela funciona muito melhor quando ela está aliada ao sono. Ou seja, você vai relaxando o corpo até o momento em que você entra num estado de vigília, que a gente chama, que é esse estado entre o relaxamento e o sono. Então você não está dormindo, mas também não está totalmente desperto. Esse seria o cenário ideal para meditação. Muito bom. A meditação ela é um desafio para aquelas pessoas que elas não querem de forma alguma viver no silêncio. Porque a meditação é isso. É esse silêncio. Exato. E o silêncio, muitas vezes, para quem não sabe meditar ainda, é ensurdecedor. Sim. Porque a mente está sempre movimentando, sempre com burburinhos, com ruídos, né? Sim, sim. O grande desafio está em justamente silenciar a mente. Exato. Muito bem, então eu agradeço aqui pelas tuas contribuições com relação à prática da meditação. Com certeza vai trazer muita informação para as pessoas que forem nos acompanhando aqui nos vídeos também, muitas curiosidades com relação ao tema e talvez até instigá-los, né, quem ainda não meditou, a meditar também, porque é uma prática excelente e a gente sabe o quanto também nos traz ali essa presença para o nosso dia a dia. Então, se você gostou desse conteúdo, continue nos acompanhando,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos e curta esse vídeo aqui, que aí o Instagram e o YouTube acabam entregando um pouco mais aí os nossos conteúdos também. Isso mesmo. E, claro, deixe aqui nos comentários sugestões de outros temas que vocês gostariam que nós dialogássemos aqui, trazendo esse viés do autoconhecimento gnóstico. É isso mesmo, até o próximo vídeo e que a luz sempre guie o seu caminho. Paz inverencial e até o próximo vídeo. Paz inverencial, obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!